Oi, pessoal, bem-vindos ao Pode Ligar. Eu sou a Malu Cotrim, a sua anfitriã. E no episódio de hoje, galera, o episódio de hoje, eu juro pra vocês, já tentei gravar esse episódio 4 vezes, eu já postei no Instagram, tipo assim, que eu ia postar o episódio, e aí o episódio simplesmente ficou sem áudio, entendeu? Se dessa vez o episódio não for, esse episódio só não vai sair, tá? Eu vou estar desistindo de falar desse tópico, porque parece que é o universo tentando me fazer parar de falar sobre isso. Será que é, gente? Será que eu tô insistindo no erro? Ai, sinceramente, não ligo. Vou falar sobre esse assunto sim, porque eu acho um assunto relevante e eu queria muito falar sobre isso no podcast. Então vai estar acontecendo, entendeu? E é isso aí. Hoje o assunto é as pessoas mudam. Aceite. Basicamente isso. As pessoas mudam. Às vezes a gente não quer aceitar que as pessoas mudam, que as pessoas saem da nossa vida, que as pessoas evoluem, ou que as pessoas não evoluem. E fica difícil, né? Fica difícil manter um relacionamento com essas pessoas, fica difícil superar essas pessoas, né? E hoje a gente vai estar falando sobre esse tipo de relacionamento. O relacionamento que, no caso, é o não relacionamento, é não ter relacionamento nenhum com as pessoas. Porque eu acho que às vezes as pessoas elas esquecem que tá tudo bem, entendeu? Você distanciar de alguém ou você escolher alguém que se encaixa melhor na sua vida em determinado momento, sabe? E justamente porque a gente cria esse apego emocional das pessoas, fica tão difícil de superar uma situação ou até mesmo, tipo, um momento em que aquela pessoa tá sendo horrível com você, mas por conta das coisas que essa pessoa já fez na sua vida, você quer manter ela ali perto. E às vezes ela só não se encaixa, sabe? Às vezes ela só precisa estar vazando, sinceramente. Então é sobre isso que a gente vai falar esse episódio. Primeiramente, eu queria falar assim: não é seu dever mudar as pessoas, tá? Às vezes a gente entra num relacionamento, às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente fica, ai, não, porque eu posso mudar essa pessoa, não, porque tudo bem, isso aqui dá pra gente consertar. Gente, tem certas coisas que não é pra você consertar. Tem certas coisas que a pessoa é assim, e a pessoa vai continuar sendo assim até o final dos tempos, e é apenas seu dever tolerar isso, entendeu? Existem coisas que ou você vai tolerar em prol do relacionamento, e existem outras coisas que são deal breakers. São coisas que simplesmente você não consegue tolerar e você não deveria tolerar, e que, portanto, são motivos pra você acabar o relacionamento com aquela pessoa, entendeu? E eu acho, simplesmente, gente, quando você decide ter um relacionamento com alguém, seja o que for, amoroso, de amizade, sabe? Tipo assim, a gente tem que ter limites. Pra todo mundo. A gente tem que ter limites, porque os limites, eles são o que constroem o nosso amor próprio, sabe? Tipo assim, eu não vou tratar uma pessoa de tal forma porque eu acho isso errado. Logo, não vou esperar que tal pessoa me trate dessa forma. Esse é o meu limite. Eu tenho um limite em relação a isso. Eu não gosto quando as pessoas fazem tal coisa. Não gosto quando isso acontece. E as pessoas, às vezes, elas vão ultrapassando esses limites de pouquinho em pouquinho. Às vezes, tem pessoas que, assim, já ultrapassam o limite uma vez, você fala pra elas, elas não ultrapassam mais, tá tudo bem, tá tudo certo. São coisas renegociáveis, entendeu? Outras, outra coisa é, tipo assim, a pessoa, ela vai ultrapassando, mas só um pouquinho. Tipo assim, ela só encosta na linha, ela nunca faz nada imenso. Mas ela encosta a linha tantas vezes, que fica exaustivo. E aí, às vezes, gente, a gente fica até, assim, se culpando, sabe? Às vezes você se pergunta, tipo, cara, será que eu não tô sendo muito rígido? Será que, na verdade, tipo, poxa, porque ela nunca realmente faz nada. Tipo assim, ela só fez esse negócio, mas isso é da personalidade dela, sabe? E não sei o que, não sei o que lá. Até que chega um dia que a pessoa realmente ultrapassa um limite e você não consegue mais dar essa desculpinha de tipo, não, tá tudo bem, não, que não sei o quê. E é aí que a gente vê o quão a gente tá abrindo mão das nossas prioridades para as outras pessoas. Então, esse episódio, basicamente, eu quero muito falar sobre isso. Qual é a diferença entre você tolerar um comportamento e você sacrificar o seu próprio bem-estar em prol da outra pessoa, sabe? Porque, assim, por exemplo, a gente tem um parceiro ou a gente tem um melhor amigo
E, gente, as pessoas não são perfeitas. Não tem como você esperar a perfeição de alguém. Não tem nunca como você esperar um comportamento exemplar de uma pessoa. Seja você um pai, uma mãe, um filho, o que for, gente. Você não pode esperar daquela pessoa um comportamento em que ela vai ser exemplar 100% das vezes, ou que ela nunca vai esquecer alguma informação, ou que ela nunca vai esquecer de fazer alguma coisa. As pessoas erram, as pessoas são falhas. As pessoas têm defeitos. Então, assim, é nosso dever ver essas falhas e identificar se a gente pode viver apesar delas ou se a gente não consegue, sabe? Existem coisas que realmente quebram a nossa confiança com a pessoa ou quebram a maneira como a gente consegue se relacionar com aquela pessoa. Às vezes a gente briga com alguém e essa briga é tão feia que demora até mais tempo de você esquecer que aquilo aconteceu, sabe? Porque existem sim comportamentos que são mais pesados do que outros, né, que ficam mais tempo na nossa consciência. E é por isso que a gente tem o desculpa, gente, por isso que a gente tem o sinto muito. Porque às vezes a gente realmente tem que se redimir, se recolher na nossa insignificância e falar: ó, perdão, errei aqui. Entendeu? Me desculpa por ultrapassar esse limite com você. E existem pessoas que são muito orgulhosas pra fazer isso, que não conseguem chegar nesse ponto, que não conseguem admitir o erro, o que sinceramente é estúpido. Tá? Se você é uma dessas pessoas que não consegue admitir quando você tá errado, que não consegue chegar pra alguém e falar: olha, eu sinto muito por isso, você é estúpido. Porque, poxa, você ser tão arrogante de pensar que você não é capaz de erro é no mínimo burro, tá? No mínimo burro. Sempre que a gente faz alguma coisa, sempre que alguém fica chateado, a gente tem que se perguntar: poxa, será que realmente foi isso? Não tem nenhum problema você achar que o que você fez não é errado. Contanto que você tenha evidências, contanto que você tenha fatos de, ó, acredito que o que eu não fiz, o que eu fiz não foi errado por conta disso, 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 disso e disso. E aí a pessoa vai falar: não, mas eu acho que o que você fez foi errado por conta disso, disso, disso e disso. E às vezes a gente só tem que admitir o erro, entendeu? A gente só tem que entender o lado da outra pessoa. Então, relacionamentos, eles são envoltos nessa problemática de admitir o erro, viver apesar do erro, não errar mais, aí errar de novo, entende? Então, no final das contas, existem algumas coisas que fazem a gente não querer ficar mais com aquelas pessoas. E é muito difícil deixar essas pessoas irem embora da nossa vida. Porque a gente nunca quer deixar ninguém embora, né? Principalmente quando as pessoas são extremamente importantes pra gente. Gente, tinha uma época que eu morria de medo de certos amigos meus irem embora da minha vida. Que eu ficava: meu Deus, se essa pessoa parar de falar comigo, o que que eu vou fazer? Sabe? Quem vou ser eu, Maria Luísa, sem essa pessoa específica na minha vida? E isso me deixava extremamente insegura, isso me deixava extremamente mal, porque o tempo todo eu tava pensando: poxa, e se eu fiz isso e agora essa pessoa vai embora? Putz, agora eu fiz isso e essa pessoa vai embora. E eu sempre colocava, tipo assim, o erro em mim, sabe? Porque tem pessoas que ficam inseguras e colocam o erro nas outras pessoas, né? Tipo assim: ai, você vai ficar com essa pessoa? Ficam ciumentas, sabe? Mas eu colocava o erro em mim. Eu falava: putz, puta que pariu, agora eu mandei isso e essa pessoa vai ficar irritada comigo porque ela vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, ela não vai querer mais falar comigo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava, tipo, na minha cabeça, ansiosa pra caralho. E às vezes, gente, as coisas não são preto e branco, tá? As pessoas têm camadas. As pessoas têm mais cores nelas, entendeu? A gente não é tão simples, sabe? As pessoas são complexas, a gente tem emoções e às vezes o que a gente faz não é exatamente a reação que as outras pessoas vão ter, sabe? Às vezes a gente só tá pensando demais naquilo. E isso vem com o quê? Ansiedade. Bem-vindos à minha vida. Seguinte, no final das contas, as pessoas vão embora. E a gente só tem que entender isso. Existem alguns amigos meus que, de novo, eu achava que iam ficar aqui pra sempre e que foram embora da minha vida, que hoje eu não falo mais. E nem por isso eu odeio essas pessoas. Sabe? Tipo assim, também tem gente que acha que, tipo assim, ah, não sou mais amiga de fulano, tenho que odiar fulano, nunca mais vou falar com fulano, vou ver fulano na festa, não vou falar com ele. Tipo assim, gente, não, né? Não. Sejamos mais maduros que isso.
A pessoa ela não tá mais na sua vida por N motivos. Se a pessoa foi um desgramento na sua vida, aí eu entendo realmente você não querer falar com ela, ter um bife ali e tal, não sei o quê. Mas as pessoas, elas continuam se falando, sabe? Tipo assim, não é porque alguém foi embora da sua vida, porque, sei lá, mudou de escola, fez isso, fez aquilo, e vocês acabaram indo pra caminhos diferentes, que agora você deve odiar essa pessoa, sabe? Não. A gente sempre vai ter pessoas saindo da nossa vida e pessoas entrando na nossa vida. E tá tudo bem. Demorou muito tempo pra eu perceber que tá tudo bem as pessoas irem embora. Que tá tudo bem elas decidirem ter outros amigos e eu não ser um deles. Sabe? Tá tudo bem. É como se a gente estivesse numa estação de metrô, entendeu? Você tá dentro do vagão, você tá lá esperando chegar na tua parada. Enquanto você não chega, as pessoas vão sentando do seu lado, você vai batendo um papo, a outra pessoa levanta, sai. Pessoas vão entrando, saindo, pessoas vão entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. E é isso. Até que chega a sua vez de sair. E sempre vai ter alguém que vai ficar. Essas nossas experiências, as experiências que a gente tem com as pessoas naquele curto período de uma estação para outra, elas são as interações que tem que estar ali. Às vezes a pessoa não era para chegar junto com você na sua outra estação. Ela era para ter ficado naquela. O propósito dela na sua vida era para aquela estação. O que você aprendeu com aquela pessoa naquele momento era para aquele momento. E às vezes, quem sabe, em outro momento, no futuro, vocês vão entrar de novo no mesmo vagão e vocês vão se ver de novo, entendeu? E vão ficar ali por um tempo, quem sabe. As pessoas, elas têm períodos para entrarem na sua vida e têm períodos para saírem da sua vida. Olha para trás na sua vida. Tem pessoas que assim, putz, tal pessoa foi meio desgramenta, não precisava dela na minha vida não. Mas depois daquela experiência, você ganhou alguma bagagem. Uma bagagem que hoje você carrega com você, que hoje um ponto de vista sobre as pessoas, sobre atitudes, sobre, não sei, decisões, que hoje você não faria de novo, mas que naquela época você fez. E talvez hoje, se você não tivesse feito naquela época, você faria de novo. Então, às vezes, situações também são inevitáveis. Se a gente não aprende uma vez, a gente vai ter que aprender na próxima. E a gente vai quebrando a cara até a gente aprender, sabe? Então, assim, não adianta lamentar por conta das pessoas que foram embora. Porque sempre vão ter pessoas entrando. Sempre vão ter pessoas novas entrando na sua vida. Por mais que às vezes pareça que às vezes você tá meio sozinho, que às vezes você nunca vai conhecer gente nova, que nunca vai entrar alguém novo na sua vida. Não, sabe? E às vezes a gente tem que dar uma forçada também nas pessoas entrando na nossa vida. A gente tem que se expor a novas experiências, a novos lugares. Nunca fui em tal bar. Nunca fui em tal lugar. Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Às vezes a gente tem que se expor nessas situações, entendeu? Malu não tem dinheiro. Beleza, consegue um emprego, vai conhecer gente no emprego. Beleza, economiza um dinheiro, viaja, vai conhecer gente na viagem. Sabe? E obviamente não é tão simples assim, mas são exemplos, entende? Então, assim, apesar das circunstâncias em que a gente se encontra, sempre vão entrar pessoas e saírem pessoas na nossa vida, sabe? E às vezes com menos frequência do que para outras pessoas. Às vezes você vive em um ambiente que tá propício a você viver sempre com aquelas mesmas pessoas e sempre aquele mesmo ciclo de amigos. E também não tem nada de errado em comodidade, sabe? Se você não busca conhecer novas pessoas, não tem problema. Mas o meu ponto não é impossível, sabe? Se é isso que você quer na sua vida. E eu acho que assim, agora, com toda essa situação de ir pra Espanha e voltar pro Brasil e ir pra Espanha e, tipo, ver a galera que eu era, tipo, mais próxima antes e que estavam na minha vida o tempo todo, sabe? Você acaba tendo uma perspectiva diferente. E não é que eu desgosto dessas pessoas, ou que eu sou menos próxima delas, ou que eu tenho mais hesitação em falar com elas, não. Eu falo com elas da mesma forma, a gente sai, eu me divirto horrores. Eu amo os meus amigos aqui, sinceramente. Eu amo todos eles, eu sinto muita falta deles. Mas nem por isso eu vou deixar de conhecer pessoas fora. Eu vou deixar de experienciar outras amizades, outros relacionamentos, sabe? E no final das contas, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada pessoa. Tiveram coisas que as pessoas daqui de Brasília me ensinaram que as pessoas lá de fora nunca me ensinariam. E tem coisas que as pessoas lá de fora me ensinam que eu não sabia quando eu tava aqui.
que eu nunca nem parei pra pensar em quando eu estava aqui. E agora quando eu volto e eu divido essas experiências com os meus amigos daqui, é tão bom, porque você sente esse senso de familiaridade, sabe? Você reencontra as pessoas que você, no final das contas, que você carrega no seu coração, e é uma coisa tão reconfortante, uma coisa tão familiar. Essas pessoas entendem as suas piadas e elas entendem o seu jeito de ser e elas querem estar com você tanto quanto você quer estar com elas. E é esse tipo de relacionamento que a gente tem que prezar na nossa vida, sabe? Eu não continuo tão próxima de todos os amigos que eu já tive na minha vida. Não, gente. Tiveram pessoas que hoje em dia eu realmente não falo mais. E tiveram pessoas que eu escolhi não falar mais. E tiveram outras pessoas que não, que eu falaria hoje, mas que simplesmente não é, sabe? Não faz muito sentido. Que a gente não convive mais, a gente sabe. As pessoas têm outros amigos também. E tá tudo bem. As pessoas, às vezes, a gente se desaponta com as nossas amizades, sabe? E eu já me desapontei muito com a amizade. Porque eu tenho um problema que, tipo assim, eu sempre gosto muito das pessoas, eu sempre tô muito animada pra ser amiga de todo mundo. E quando eu era novinha, hoje nem tanto, tipo assim, hoje eu acho que eu tô mais de boa. Mas naquela época eu era muito, tipo assim, é, aberta a relacionamentos, de amizade, de amigos novos, disso, de aquilo. Eu sempre fui muito extrovertida, então eu criava muito carinho pelas pessoas muito fácil e nem sempre as pessoas retribuíam esse carinho. E eu sofria muito com isso. Eu sofria demais porque eu pensava, poxa, por que que essas pessoas elas não elas não me tratam da mesma forma que eu trato elas ou por que que elas não me consideram tanto quanto eu considero elas? E eu chorava, eu ficava realmente muito mal, gente. E assim, não adianta, sabe? Não adianta você forçar um relacionamento que simplesmente não vai acontecer, não adianta. A amizade é uma via de mão dupla. Qualquer relacionamento é uma via de mão dupla. Não adianta você ir se não tem nada pra voltar, entende? Não faz sentido você forçar uma emoção de outra pessoa se aquela pessoa nunca vai sentir aquilo de volta. E isso é de amizade, é de relacionamento romântico, é de qualquer relacionamento, sabe? Não adianta você forçar ou você esperar um tipo de comportamento de uma pessoa que nunca vai vir. Tiveram vezes que, assim, às vezes eu fazia uma coisa e eu esperava uma reação da pessoa. E eu via na minha terapeuta, eu ficava, cara, e a tal pessoa nem reagiu assim. Tipo assim, eu falei isso e falei aquilo e fiz isso e fiz aquilo, no final ela fez aquilo. Que coisa mais, sabe? E ela conversava comigo, ela falava, Malu, realmente, é uma merda. Mas você tá errada também. E eu ficava, como assim eu tô errada? Eu fiz mil coisas e essa pessoa não fez o básico e a culpa é minha? E ela falava assim: é, porque você esperou um comportamento daquela pessoa que ela nunca ia ter. E é por isso que você tá desapontada agora. Você não pode esperar as pessoas agirem da forma que você quer que elas ajam. Elas vão agir da forma que elas vão agir, elas são pessoas independentes. Elas não leem a sua mente, elas não vão seguir o tipo de comportamento que você quer que elas sigam. Elas são elas e você é você. E não adianta, a sua expectativa ela pode ser do tamanho do mundo. Elas não são obrigadas a seguir essa expectativa. E muitas das vezes elas não vão. Ah, então Malu está falando que não é pra eu ter expectativa de nada na minha vida. Não. Mas a gente tem que aprender a entender que o comportamento do outro não cabe a nós decidir. E se aquela pessoa reagiu de uma forma ou fez algo que você não gostou, aí é a sua vez de controlar a situação, porque você pode controlar as suas ações. Se, poxa, isso aqui foi um babaquice, isso aqui eu não gostei, isso aqui, poxa, pelo amor de Deus, já é a milésima vez, não sei o que, não sei o que lá, não quero mais ser amiga dessa pessoa, ok, sua decisão. Mas você não pode culpar a pessoa por não agir da forma que você queria que ela agisse. Porque as coisas não funcionam assim, as pessoas não vão agir só porque você mandou elas agirem, sabe? E é por isso que a gente tem conflitos.
entre as pessoas. Porque muitas vezes a gente espera uma coisa e acontece outra. E a gente fica confuso. Fica tipo, o que foi que aconteceu agora? Tipo, como assim? Como assim nós chegamos a esse resultado? Eu botei 2 mais 2 saiu 5? Que porra é essa? Sabe? Tipo assim, às vezes a gente fica meio confuso. Mas é o que é. Às vezes 2 mais 2 é 5, dependendo da pessoa com quem você está falando. E se 5 não era o que você queria pro seu resultado, então você apaga. Ah, Malu, então agora quando a pessoa discorda de mim, qualquer coisa, se eu ficar chateado, eu tenho que apagar a pessoa da minha vida. Também não, gente. Tem pessoas que eu conheci na minha vida que é meio assustador. As pessoas simplesmente retiram as pessoas da vida dela. E eu fico, eu fiquei meio em choque. Que, por exemplo, eu conheci pessoas que, assim, elas tiravam pessoas da vida delas quando dava um momento perfeito. Elas não gostavam daquelas amizades ou daqueles relacionamentos que elas tinham. E elas mentalizavam isso e falavam: Poxa, não quero mais ter esses relacionamentos. Poxa, não quero não sei o que, não sei o que lá. E elas sempre vinham falar comigo, sabe, sobre isso. E eu ficava: Poxa, gente, então vamos parar de andar com esse povo. Se tá te fazendo mal, se tá não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Aí chegou um belo momento, o momento perfeito. E elas, ó, tiraram as pessoas da vida delas. Até que chegou um momento que isso aconteceu comigo. Elas fizeram isso comigo. E eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Tal grupo nunca mais falou comigo. E aí eu fiquei meio assim, fiquei meio, poxa. Mas é engraçado porque as pessoas vão se distanciando de você aos poucos. Nunca é um negócio tão seco, mas quando acontece, quando quebra a corrente, você fica meio, caramba, quebrou. Sabe? Você fica meio, uau, você sente uma diferença. Eu senti, pelo menos. E aí, depois eu vou parar pra pensar, eu falei, não, mas é esperado, né? Essas pessoas fizeram isso com tais pessoas também, e eu assisti isso acontecer. Eu vi isso acontecer. Então, assim, às vezes as pessoas elas têm padrões de hábitos, padrões de coisas que elas fazem, e a gente vê elas fazendo com as outras pessoas e a gente não percebe. A gente acha que nunca vai ser com a gente. E é por isso, às vezes, que tem também os relacionamentos tóxicos, porque você vê a pessoa, por exemplo, fulaninha é sua amiga, você vê fulaninha falando mal de ciclana, de beltrana, disso, daquilo. O que que impede aquela pessoa de falar mal de você depois? Pra um outro fulano? Nada. Absolutamente nada, né? Não, mas comigo é diferente, eu sou amiga dela. E ciclana, beltrana e sei lá, fulana. Ela falava mal delas na cara delas, ela era completamente diferente. Às vezes não. As pessoas, elas seguem padrões de relacionamento. E às vezes a gente gosta tanto de acreditar que essas pessoas são muito boas, ou que essas pessoas têm muito potencial, ou que essas pessoas são tão importantes na nossa vida, que a gente se esquece de que as pessoas ainda são humanas, elas seguem os hábitos delas e elas seguem os padrões das vidas delas. E às vezes esses padrões vão no final lascar essas pessoas, porque nem todo padrão, nada em excesso é bom, né? Mas é o que é. Então, assim, no final das contas, ok, Malu, isso aconteceu, tá não sei o quê. Você não gosta mais dessas pessoas? Não necessariamente. Ao mesmo tempo que existem ex-amigos meus ou amigos que realmente ainda são colegas que, sei lá, foram muito amigos meus e hoje em dia não são mais. Pessoas que eu ainda guardo, tipo, no meu coração, assim, e nem porque, não é porque a gente não se fala mais, que essas pessoas perderam o valor delas pra mim. Porém, existem outras que às vezes a gente tem sim que ligar o valor delas a fatores pontuais. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa tá num relacionamento amoroso, a pessoa trai ela, e ela continua com essa pessoa porque não, uma vez ele foi tão bom comigo, e não sei o quê, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu sou contra traição, galera. Se você é a favor, você seja a favor na sua casa, tá bom? Nesse exemplo, eu estou falando que não sou a favor. Então, a gente vai seguir meu raciocínio. Beleza? Beleza. Aí, beleza. É, e a pessoa continua com a pessoa porque, em 2025 essa pessoa é ruim, mas em 2005 ela foi tão querida comigo e é por isso que não sei o quê, entendeu? As pessoas se apegam a pessoas meio desgramentas só porque em algum momento aquela pessoa foi boa. Gente, vamos tá mudando isso. Vamos tá se dando valor, entendeu? É por isso que eu tô falando. Muitas vezes o que a gente espera dos nossos
amigos, dos nossos relacionamentos, tem a ver com o valor que a gente dá a nós mesmos. Você só vai deixar alguém se aproximar de você se você acha que você merece o tratamento que aquela pessoa tá te dando. Se você tá com um namorado desgramento, uma namorada tóxica, uma namorada que não te trata bem, é porque você acha que você merece esse tipo de tratamento, porque não é possível. Agora, se você tá com amigos bons, pessoas legais ao seu redor, do nada, você mudou o seu ciclo de amigos, você ficou: "Caramba, mudou da água para o vinho", sabe, essas pessoas são tão boas comigo. É porque agora você entende o seu valor. Às vezes as pessoas, principalmente com relacionamento amoroso, as pessoas ficam tipo: "Nossa, namorei uns embustes e hoje eu namoro essa pessoa tão querida", porque você entendeu o seu valor, você atraiu para sua vida pessoas que te tratavam da forma que você queria ser tratado. E naquela época você não sabia a forma como você queria ser tratado, então você aceitou qualquer coisa. E a qualquer e essa qualquer coisa foi péssima, entendeu? Então, tem muitas amigas minhas que às vezes elas ficam: "Poxa, Malu, que merda esse relacionamento. Poxa, que pessoa horrível que eu me envolvi, que não sei o que, não sei o que lá". Mas eu fico: "Amiga, pelo menos, agora você sabe o que você não quer". É o que todo mundo fala, gente, pra carreira, pra relacionamento, pra tudo. É sempre importante você saber o que você não quer, porque você sabendo o que você não quer, você vai atrair coisas que você vai poder gostar, entendeu? E às vezes, se você atrair outra coisa que você também não quer, você tá mais perto do que você quer gostar sempre, entendeu? Então, assim, se você resumir a ópera, nenhuma experiência é 100% descartável, sabe? A gente vai ter experiências que a gente não gosta, a gente vai ter experiências que a gente gosta, e as que a gente não gosta vão servir pra gente chegar mais perto das que a gente gosta. E isso é a mesma coisa com pessoas. Eu não sou mais amiga de certas pessoas que eu vejo que são num comportamento que eu não gosto, sabe. Mas ela só fez uma piadinha. Ah, mas ela só fez isso e aquilo". Não, não gosto de tal piadinha, não gosto de tal coisa, sabe. Então você já identifica o comportamento das pessoas, entende? Mesma coisa com o namorado. Ah, porque, pô, mas vocês saíram no date, ele só fez isso aqui. Tipo assim, não seja tão irrazoável, mas não, eu gosto de ser tratado dessa forma. E tem gente que às vezes acha que é escolher demais. E, gente, eu sinceramente não acho. Eu acho que se você sabe o que você quer, isso vai beneficiar você, entendeu? Se tal pessoa recusa 1000 pessoas porque essas pessoas não cabem nos padrões dela. Ah, você vai morrer sozinho. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Deixa a pessoa morrer sozinha, gente. Deixa a pessoa escolher alguém que ela queira. A galera no TikTok, principalmente, tem uns vídeos de umas meninas falando: "Não, porque eu quero um namorado que faça isso. Não, porque eu quero um namorado que faça aquilo". Aí você vai ver nos comentários, aí elas ficam: "Ai, meu Deus, aí essa pessoa vai morrer sozinha. É porque não tem namorado. Ah, porque não tem não sei o quê. Ah, porque nunca vai achar amor". Ah, gente, pelo amor de Deus, deixa a pessoa viver, véi. Você tá feliz com o seu embustezinho que não faz isso, isso e isso que a pessoa pediu? Ótimo, seja feliz com o seu embustezinho. A pessoa vai achar o embustezinho dela e vai ser todo mundo feliz num embuste coletivo. Tô brincando, gente. Se Deus quiser, ninguém aqui tá com embuste. Por favor, vamos achar pessoas boas. Mas vocês entenderam o meu raciocínio, né? Tipo assim, se a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha os mesmos ideais, os mesmos valores, os mesmos requisitos que você, não quer dizer que os requisitos delas são menos válidos, quer dizer que os requisitos delas são diferentes, entendeu? Às vezes tem umas pessoas que realmente eu entendo, tem uns requisitos meio estranhos, mas são os requisitos dela, entendeu? Contanto que não te afetem, vamos deixar a pessoa viver, né? Às vezes as pessoas precisam disso pra, sei lá, se sentirem bem no relacionamento, então é com elas. Falando nisso, a gente tem que fazer coisas que fazem a gente se sentir bem. Sabe, a gente tem que se aproximar de pessoas que fazem a gente se sentir bem, que fazem a gente se sentir amado. E, às vezes, essas relações podem ser longas ou curtas. Às vezes, tipo assim, você conhece uma pessoa, sei lá, mês passado, e essa pessoa já é uma pessoa super importante pra você. Do nada, essa pessoa já virou um amor na sua vida, entendeu? Porque você já ficou tipo, caramba, essa pessoa realmente, ela me faz muito feliz.
de formas que você nunca achou que você podia ser feliz com essa pessoa. E ao mesmo tempo, tem amizades de longuíssima data, que às vezes, tipo assim, você também nunca perdeu a amizade. Eu tenho amigas, as minhas melhores amigas, elas são amigas de longuíssima data, gente. Elas são pessoas que, tipo assim, eu conheço faz muito tempo. E por coincidência. Mas por que elas são amigas que eu prezo faz muito tempo? Porque a gente criou um relacionamento e a gente cresceu juntas. Sabe? A gente foi evoluindo como pessoas e as nossas versões foram se combinando, sabe? A gente, no final das contas, a gente tem os mesmos valores ainda, a gente preza pelas mesmas coisas, a gente ri das mesmas piadas, a gente se diverte junto, sabe? A gente continua se entendendo apesar das nossas mudanças individuais, porque obviamente não tem como a gente continuar sendo as mesmas pessoas de, sei lá, 2000 e cacetada, entendeu? Não tem como. Mas às vezes as pessoas, mesmo os amigos de longa data, às vezes tem alguns que realmente não tem como manter, que você cresce e a pessoa cresce também, e vocês acabam crescendo meio separados. Vocês acabam conhecendo outras pessoas, vocês não se entendem mais na mesma página que vocês se entendiam antes. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem você, sei lá, não ter um amigo de 1000 anos atrás. As pessoas às vezes também banalizam isso de tipo, porque eu não você não tem amigos de infância e não sei o que, não sei o que lá. Gente, às vezes as pessoas não têm amigos de infância. E tá tudo bem. Às vezes as pessoas cresceram e elas foram pra escolas diferentes, elas foram pra contextos diferentes. E os amigos dessa pessoa são os amigos de agora, entendeu? Que ela é próxima. E é isso. Eu me considero uma pessoa muito sortuda por poder ter tido essas amizades que eu tenho hoje, sabe? Mas também eu tenho outras que eu prezo demais e que eu também não conheci faz tanto tempo assim. E que nem por isso elas são menos importantes na minha vida. Então, gente, os relacionamentos eles mudam, a gente tem que se adequar a eles. Até mesmo em família, às vezes, tipo assim, o seu irmão, ele muda o jeito dele ser, a sua irmã muda a personalidade, o seu primo, sei lá. Só, até, tipo assim, se você é pai, se você é mãe, às vezes os seus filhos mudam o jeito deles serem. Eles, sei lá, como eu fiz, por exemplo, às vezes vai morar fora, vai morar sozinho e volta um pouco diferente. A gente tem que se adequar aos nossos relacionamentos. A gente tem que, eh, assim, ter é uma palavra muito forte, né, tem pessoas que escolhem não adequar esses relacionamentos, tem pessoas que às vezes quebram essas ligações com essas pessoas da família. Eu a minha família, ela preza muito, assim, ser unido tipo assim, eu sou uma pessoa muito apegada à família. Então, no meu contexto, é uma questão de adaptação, sabe? Você respeita as mudanças das outras pessoas e você se mantém fiel a você e as pessoas vão te respeitar e é isso aí, a gente continua como um coletivo família. Mas eu sei, eu já vi pessoas que às vezes não, que às vezes não fala com a mãe, não fala com fulano, não fala com os tios, porque são pessoas que realmente não quer perto deles. E é totalmente válido, entendeu? A gente tem que manter perto da gente pessoas que respeitam a gente, pessoas que vão entender as nossas mudanças como ser humano. Nós não somos pessoas fixas. Nós não somos pessoas que vão ser iguais para a vida toda. Não, daqui a 30 anos eu vou ter uma mente totalmente diferente do que eu tenho hoje. Daqui a um mês eu vou ter uma mente diferente do que eu tenho hoje. Sabe? E eu acho que também, abrindo uma tangente aqui, acho que isso é o perigoso da internet, entendeu? Porque as pessoas são tão fluidas, as pessoas mudam tanto, e às vezes a gente vê muito famoso, muita gente, tipo assim, sendo crucificada por coisa que falou em 1900 e não sei o que, não sei o que lá. E muitas dessas pessoas que falam umas coisas assim meio desgramentas, muitas vezes elas ainda são desgramentas, sabe? Eu não tô inocentando essas pessoas, não. Mas é perigoso, né, é tão estranho como, tipo, a gente realmente muda a nossa mente, a nossa cabeça. Às vezes, tipo assim, a gente vê, sei lá, pessoas, atores mirins ou pessoas que foram expostos à mídia muito cedo, muito novinhos, e aí quando eles crescem, você fica: "Nossa, como essa pessoa tá madura, como essa pessoa é diferente", sabe. E é porque as pessoas evoluem. E aí na mídia a gente tá sempre tão exposto que eu tô pensando agora que eu tô gravando esse episódio, né, e aí, quem sabe, daqui a, tipo, uns 2 anos eu não olho pra esse episódio, eu fico tipo: "Mano, tá falando merda pra caralho", sabe. Cala a boca, Maria Luísa, cala a boca. Quem sabe, gente, quem sabe? Então, assim, as coisas elas não são fixas.
Às vezes o que eu tô falando aqui, eu concordo hoje, mas eu não vou concordar amanhã, entendeu? E tá tudo bem também se você discordou de tudo que eu falei nesse episódio. Mas é o meu ponto de vista, sabe, hoje, sobre essas questões de relacionamento. E eu acho que realmente as pessoas mudam e a gente tem que aceitar. A gente tem que se adaptar, a gente tem que decidir se a gente vai manter ou não essas pessoas na nossa vida. E se a gente não quiser manter, ótimo, segue pro próximo. Vão sempre aparecer pessoas novas na nossa vida, entendeu? Ah, Malu, então todo mundo é substituível? Não. Tinha uma época que eu acreditava muito que as pessoas eram substituíveis. Que eu acreditava profundamente que, tipo assim, se eu sair hoje da vida de alguém, tá tudo bem. Porque vai vir alguém e vai tomar meu lugar, entendeu? E, de novo, isso era porque eu era extremamente insegura das pessoas irem embora da minha vida. Então, era mais fácil pra mim acreditar que as pessoas eram extremamente substituíveis. Que se fulano ir embora da minha vida hoje, vai estar tudo bem, porque vai chegar alguém que vai preencher exatamente o espaço que aquela pessoa tomava no meu coração. E não, gente. Não. Nunca você vai ter um relacionamento igual ao outro. Nunca. Ah, porque não, mas eu tive já uma melhor amiga e tal melhor amiga. Beleza, elas foram as duas melhores amigas. É isso que elas têm em comum. Porque o relacionamento que você tinha com uma nunca vai ser igual ao relacionamento que você tinha com outra. Mesma coisa com ex-namorado, essas coisas. Nunca, nunca que o seu relacionamento vai ser igual com um ex do que foi com outro, entendeu? E com o que vai ser com o seu atual ou o seu futuro namorado. Nunca, gente. E às vezes as pessoas podem até ser parecidas, se você gosta de seguir um padrão de comportamento que uma pessoa tem, mas assim, no geral, nunca tem como você pegar uma pessoa que vai tomar exatamente o espaço que aquela outra pessoa tinha no seu coração, porque nunca vai acontecer. Eu tô falando a palavra nunca umas 7.000 vezes já. Mas, é porque eu gosto de enfatizar, sabe? Não é possível. E então, às vezes, a gente fica insegura, a gente acha, poxa, eu nunca vou achar um relacionamento tão bom quanto esse de novo. E tem razão. Você nunca vai achar um relacionamento tão bom quanto esse. Mas às vezes você vai achar um melhor, sabe? Às vezes você vai achar uma pessoa tão boa quanto. Ou uma pessoa que vai exceder as suas expectativas. Que vai te tratar ainda melhor do que você quer que você seja tratado, sabe? Então a gente nunca pode esperar que as pessoas vão ser iguais ou que as pessoas vão agir da mesma forma. E às vezes eu acho que isso realmente mexe com os relacionamentos das pessoas, porque muitas vezes a gente namora uma pessoa e a gente espera que aquela pessoa vá te tratar da mesma forma, quer dizer, o seu atual, né? Vamos supor. Às vezes você namora um ex que foi muito bom, ou você namora um ex que foi muito ruim. E aí, quando você tá com um relacionamento novo, você fica tipo, ai, mas eu tenho medo de tal pessoa fazer isso, que aquela pessoa fazia também. Ou tipo assim, ai, poxa, mas tal namorado fazia isso, por que que essa pessoa não faz? E, gente, de novo, não tem como você esperar comportamentos das pessoas, sabe? Não tem como você esperar que aquela pessoa vai ser igual àquela outra, porque eles não vão ser. As pessoas vão agir de formas diferentes, vão reagir de situações de formas diferentes. E você vai se adaptar a esses novos relacionamentos. E é isso que é a vida, gente. A vida é um constante looping de adaptação. Então, assim, nunca volte no momento em que você já foi feliz. Eu vi isso num TikTok outro dia, uma menina falando: nunca volte em um momento que você já foi feliz. E por quê? Porque esse momento que você foi feliz nele por conta de circunstâncias específicas, em um momento específico, com pessoas específicas que estavam vivendo aquilo com você. Se hoje, com a mente de hoje, você voltar com as mesmas pessoas pro mesmo lugar e tentar fazer a mesma coisa, você nunca vai conseguir. Você nunca vai ser feliz daquele jeito de novo. Então, gente, a nostalgia ela é um sentimento enganoso. Porque, beleza, ótimo que você foi feliz naquele momento. Mas não viva a sua vida presa naquele sentimento. Porque uma vez que você tá preso naquele sentimento, você se proíbe de sentir qualquer outra coisa. De sentir sentimentos novos. Ah, mas Malu, não quero sentir sentimentos ruins. Beleza, mas e os sentimentos bons que podem vir? Não tem nunca como você apreciar os sentimentos bons se você não apreciar os momentos ruins também. Se a gente não tem momentos ruins, como é que você vai saber que aquele momento naquele tempo foi bom?
sabe? Tipo assim, a gente chegou na pandemia, e quando a gente tava na pandemia, em 2020, muita gente ficava, putz, mas 2019 foi foda, né? 2019 foi muito top. E às vezes 2019 foi top mesmo, mas a gente só ia conseguir perceber isso por causa de 2020, entendeu? Porque 2020 tava tenso a situação. Então, a gente precisa dessa montanha russa de emoções, entendeu? Do bom e do ruim, e do péssimo e do super bom, pra gente apreciar os momentos e pra gente saber entender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então é isso, gente. Às vezes você tem momentos muito bons com alguém e essa pessoa vai embora e essa pessoa muda o jeito que ela é e vocês não estão mais na mesma página, mas você fica tipo, meu Deus, aquele momento era tão bom, eu era tão feliz com essa pessoa, por que que a gente não é feliz mais? Por que que a gente não tá mais naquele momento? E é porque não é pra ser, gente. É porque aquele momento foi embora. E se vocês não conseguem se adaptar e desenvolver momentos bons de novo, então não tem sentido, às vezes, as relações. Porque a gente sempre tem que estar buscando coisas que acrescentam na nossa vida, que deixam a gente feliz, que deixam a gente calmo, que tem sentido mantê-las ali. Se não tem sentido pra você manter um relacionamento mais ali e você tá só naquela situação por conta de uma nostalgia, por conta de um dia em que você foi feliz, então você não tá feliz. E você não vai ser feliz. Se você tá vivendo no passado, como é que você vai viver o presente? Como é que você vai viver o futuro? Não tem como. Então, gente, sempre lembrem do passado. Mas não deixem que isso tire o futuro de vocês. Ou tire o presente de vocês. Porque todas as emoções, elas são importantes. E todos os relacionamentos são importantes pra gente evoluir como seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, é isso, é evolução, não é ficar parado. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse episódio tenha feito vocês pensar, porque realmente me colocou pra pensar sobre algumas coisas. E é isso. Se Deus quiser, esse episódio vai pro ar. E é sobre. Sigam o Pode Ligar no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e no Amazon Music. Também segue a gente lá no Instagram e TikTok. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!